Olá, seja muito bem-vindo a esse seu ambiente de aprendizado. Se você está aqui me assistindo, é porque você é uma das pessoas que adquiriu a obra impressa Desgovernança Corporativa, o livro da Isabel Cordeiro. E esse aqui é o vídeo 2, onde nós abordaremos as questões relacionadas à importância do coaching no planejamento sucessório. No conteúdo do livro você vai poder acompanhar com um pouco mais de detalhe o que venha a ser um processo de coaching, mas eu queria chamar a sua atenção, deixar você presente aqui para as coisas que são abordadas de uma maneira mais profunda aqui nesse capítulo, que são 4 pilares, 4 pontos que a autora aborda aqui, que com certeza poderia profundamente mudar a história, a consistência e a efetividade do seu planejamento sucessório se forem devidamente observados. O primeiro ponto que ela fala aqui no livro é a respeito da comunicação. Como que o coaching pode ajudar você na sua comunicação? Porque a comunicação eficaz, a comunicação assertiva, ela é uma via de mão dupla. Não é só o que você diz, é sobretudo e principalmente o que a outra pessoa entende daquilo que você está dizendo. E quando a gente fala sobre questões familiares, sobre convivência familiar, sobre esse cenário onde a família tem essa gestão familiar, é muito comum que se confunda aquilo que são as questões relacionadas à realidade corporativa e aquilo que são as questões pessoais, aquelas questões que são mais dentro do âmbito familiar, principalmente na relação pai-filho, né, que é o que mais o livro aborda, a questão da sucessão. É muito importante esse cuidado de se fazer uma comunicação adequada, e dentro de um processo de coaching, essa comunicação ela é validada, ela é estruturada, é feito um estudo muito mais profundo a respeito dos feedbacks que a pessoa recebe e também os feedbacks que a pessoa oferece, qual é o objetivo de cada fala. E dentro desse processo de coaching, a pessoa aprende como fazer isso de uma forma técnica, estruturada e com objetivo bem definido. E é claro que isso nos leva ao segundo pilar, né, o segundo ponto que a autora aborda aqui, que é a questão da clareza. Quando você começa a comunicar de forma assertiva, você precisa fazer isso tendo em mente o que é que você quer, né? E aqui no caso ela ainda fala muito a respeito da clareza sobre a consciência do herdeiro sucessor, sobre o fato de assumir aquela responsabilidade, de assumir aquele posto, de atender a expectativa ali do fundador, né? Na grande maioria das vezes o pai. Então é muito importante que tenha essa clareza. Então a comunicação, a clareza, e quando a gente vai aprofundando também, a gente vê a respeito da questão do perfil, né, da qualificação profissional e do perfil desse futuro sucessor, desse herdeiro. E nesse caso, né, da questão da qualificação e do perfil, o coaching pode ser um processo determinante, porque ele faz com que aquele sucessor ou que aquele fundador não veja na falta de qualificação um problema ou mesmo uma questão de falta de empenho, mas veja nisso apenas mais um gap a ser trabalhado, a ser vencido, a ser devidamente tratado para que o processo sucessório aconteça de uma maneira mais eficaz e mais assertiva. Eu acredito que uma das coisas mais importantes ao se viver um processo de coaching é saber que não existe certo nem errado, existe aquele contexto que é o adequado, é aquilo que você precisa tratar, aquilo que você precisa adequar, aquilo que você precisa reorganizar para ter os resultados que você precisa ter. Então, nesse caso, a gente percebe que cai por terra ali o julgamento, a pressão, a condenação, as acusações, que são aquelas coisas que naturalmente estão presentes numa família que não tem essa clareza, essa vivência corporativa de forma profissional, como essa obra trata do início ao fim. E é claro, a gente fecha aqui com aquilo que é uma das coisas mais importantes dentro do planejamento sucessório, a questão da maturidade. né? E a autora fala aqui, né, a respeito dos riscos, dos perigos que acontecem quando esse sucessor, esse herdeiro, ele tem essa característica de imaturidade. E nesse ponto,
um processo de coaching devidamente acompanhado, com um profissional sério, que entende as necessidades e as expectativas daquela empresa e daquela família, pode ser determinante, pode ajudar de maneira segura, de maneira profunda, de maneira muito assertiva e mudar a história daquilo ali. Então, qual que é a importância, para ficar bem claro e a gente fechar para que esse vídeo não fique muito extenso? Qual a importância do coaching no planejamento sucessório? Sobretudo é para que toda a comunicação seja feita de forma eficaz, que você tenha clareza a respeito do que esperar e do que receber das pessoas envolvidas, que você tenha clareza da importância não só da sucessão natural, apenas consanguínea e biológica, mas uma sucessão profissionalizada, que a pessoa, além de ser herdeira, ela precisa estar qualificada no momento de ascender a essa sucessão e de assumir assumir esse papel, assumir essa posição, e também ter consciência de que aquela qualificação vai ser algo que deverá se estender por todo o processo de crescimento, de maturação, de ampliação da empresa enquanto negócio. E também saber que é uma mera questão de maturidade lidar com os feedbacks, com os altos e baixos, com as exigências, tudo isso que está ligado a esse processo que é passar a sucessão para um herdeiro, para que ele assuma ali talvez o papel, né, e talvez aquela responsabilidade de continuar mantendo vivo aquele ideal do fundador, a pessoa que idealizou a empresa, a pessoa que trouxe aquele produto, serviço para o mercado a partir de um ideal, de um sonho, de um desejo, né, e fazer isso de forma que não seja frustrante para quem passa o bastão e para que não seja pesado, né, e doloroso para quem assume. Nesse ponto não existe metodologia mais eficaz, mais profunda, mais adequada e mais rápida do que um processo de coaching devidamente conduzido e devidamente vivido. É muito importante que não se leve em conta apenas os aspectos administrativos, contábeis e financeiros, mas sobretudo os aspectos humanos dentro de um contexto de planejamento sucessório. E nessa questão de aspectos humanos, não há metodologia mais indicada do que o processo de coaching para garantir a leveza, a sustentabilidade e a eficácia do planejamento sucessório.